Bom, galera, finalmente a parte 3. O 7º livro, Beijo Inesquecível, vai contar a história da Hyacinth. E, gente, é outra personagem que eu achei que eu não ia gostar nem um pouco, que é a Hyacinth. Tanto a Hyacinth que apresenta na série, quanto a Hyacinth que apresenta ao longo dos livros anteriores. Eu achava ela muito chata. Talvez por ela ter sido apresentada muito nova, já que ela era uma criança quando a Daphne se casa. Só que de todas, ela é a personagem mais sagaz. Ela é muito inteligente, ela é muito autossuficiente. E esse foi um dos grandes motivos para ela não ter se casado. E no livro da Hyacinth nós temos muito forte a presença da Lady Dunbury, que é aquela senhorinha que é a tia do Simon na série. Ela é uma presença muito marcante em toda a sociedade. E a Hyacinth é completamente apaixonada pela senhora, ela lê livros pra ela toda semana. E essa leitura é o grande marco do livro da Hyacinth. Por quê? Em uma dessas leituras, Lady Dunbury recebe a visita de um sobrinho dela. Esse sobrinho é o Garrett. É um personagem que vem de muitos problemas familiares, acho que até mais do que o Simon, o Duque. Só porque o pai dele não gosta dele, não suporta ele. E com a morte do irmão mais velho, ele vai ser a pessoa a assumir o título da família. Isso pro pai dele é um absurdo. Ao longo do livro nós vamos descobrir o motivo pra isso. Confesso que é um motivo chocante, eu amei. Sério, é o melhor argumento. E isso que eu gostei mais desse livro, ele tem argumentos muito sólidos, é muito realista. E ele resolve visitar a tia dele, que é a única pessoa que aceita ele, que gosta dele, e é onde ele encontra a Hyacinth. Eles já tinham se encontrado algumas vezes anteriormente, mas nada demais. E ele recebeu um diário da avó dele, e está em italiano, e ele quer traduzir esse diário, só que ele não quer que o pai dele fique sabendo desse diário. E acaba que a Hyacinth lê italiano, então eles embarcam numa aventura para traduzir esse diário. E no diário tem uma pista para uma coleção de joias, um tesouro da avó dele. E essa é a parte mais legal do livro, porque além da história de romance que vai ter dos dois, da amizade que vai virando um romance, nós temos também a história da busca por esse tesouro. Então nós temos duas histórias acontecendo de forma simultânea, com dois personagens que são muito legais, muito cativantes. E é uma leitura muito prazerosa que você vai ler tipo, no estalar de dedos. E eu confesso que eu só queria que não acabasse. Caminho do Altar, e ele vai contar a história do Gregory. Eu vou falar um pouco do livro, depois eu falo a minha opinião sobre o livro. Ele começa com o nosso personagem principal impedindo um casamento. E ele chega lá na hora do casamento, vira pra noiva, declara seu amor e pede ela em casamento, no casamento dela. Então, quando eu li essa parte, eu já fiz... Sério, tipo... Uou, sabe? Começou maravilhosamente bem. E... Tipo, eu fiquei muito empolgada. E aí, na página seguinte, começa 2 semanas antes, quando ele conheceu aquela menina, porque você não sabe quem é a noiva. E quando você vai descobrir quem é a garota, acontece que ele conhece 2 meninas ao mesmo tempo. Que é a Lucy e a Hermione. Devido à escrita da Julia Kim, a gente tem uma noção de quem é a personagem principal. Só que esse livro, ele deixa muito aleatório, então você não pode ter certeza de quem é a personagem principal. Você fica o livro inteiro em dúvida pra saber quem é a garota da igreja. Claro que eu tinha as minhas expectativas, eu tinha as minhas esperanças e até as minhas certezas, mas não era certeza. E isso me irritava demais. O maior problema é que uma das personagens é maravilhosa, que é a Lucy. Ela é inteligente, ela é carismática, ela é legal. Ela é o mais próximo de uma garota real, atual, que existe. E a Hermione é um pé no saco. Ela é a garota mais linda, que tem todos os caras aos pés dela, e ela é uma idiota insuportável. E eu tentei muito ao longo do livro gostar da Hermione. E eu não consegui, sério, ela é muito chata, muito fútil. Então eu torcia de pé juntos pra não ser a Hermione. E eu queria muito que fosse a Lucy, porque eu gostava muito da Lucy e eu fiquei nesse balanço o livro inteiro. Só que, fora essa dúvida, o livro é extremamente monótono e chato. Ele não tem uma história envolvente, não tem acontecimentos legais. Ele, na verdade, acontece durante uma festa na casa do Anthony e da Kate,
que são os personagens do segundo livro, e é onde ele conhece o amor da vida dele, se apaixona à primeira vista, e o livro inteiro é sobre isso, sobre como ele se apaixona e quer conquistar a Hermione. E mesmo que você saiba que ele está apaixonado pela Hermione, que ele quer a Hermione, você fica na dúvida se é realmente a Hermione a garota do final. E é a única coisa realmente de interessante do livro, tentar descobrir quem é a garota do final. Porque o Gregory é muito chato, a Hermione é mais chata ainda e você tem que conviver com ela ao longo do livro. E a Lucy é incrível e ninguém tá olhando pra Lucy porque ninguém tá olhando pra Lucy. Então eu fiquei, sabe, foi bem maçante, foi bem chato. Tem uma pequena reviravolta quase no final do livro, que é um pouquinho antes de você descobrir quem é a garota do casamento. Só que é uma reviravolta que eu achei sem sentido, por mais que aconteceu, não tem uma justificativa pra ter acontecido, além de precisar compor a história. E também o final, quando você descobre quem é a garota e o acontecimento da hora do casamento, que é a resposta da garota, eu não gostei. Posterior a isso, tem uma série de outros acontecimentos que deveriam ser o ápice do livro, só que eles acontecem acho que nas últimas 20, 30 páginas. Então é uma forma muito corrida de contar a história e, sinceramente, foi um livro que não me prendeu, não me agradou e pra mim nem precisava ter aparecido, porque o Gregory é um personagem completamente afastado dos outros livros, você mal ouve falar dele, e o livro dele foi extremamente decepcionante. Eu vou deixar pra dizer o meu comentário geral sobre a série, junto com o último livro, que é o Viveram Felizes para Sempre. Não dá pra mim falar dele aqui, no próximo vídeo vocês vão entender por quê. Tchau!